gostaria de chamar a atenção de vocês sobre o debate que está ocorrendo na Comissão de Reforma Tributária neste momento. De um lado, temos duas, talvez três propostas concorrentes. No entanto, elas têm muitas similaridades. São propostas que criam um modelo IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Esse modelo IVA, na Europa, nos países da OCDE que implementaram este modelo, efetivamente, o canal produtor, desde a matéria-prima, aquele que beneficia a matéria-prima, a indústria, depois ao distribuidor, depois ao lojista, eles têm de volta, serem depositados de volta em suas contas bancárias os créditos de imposto pago ao longo deste processo produtivo, e o consumidor final paga toda a carga tributária, ainda com efeito cascata, como se fosse no modelo atual do Brasil. O modelo atual do Brasil, ele não dá esse benefício de devolver ao canal produtor todos os impostos que foram cobrados sobre as receitas, né, sobre o produto sendo beneficiado até o consumidor final. No entanto, qual é a característica muito similar? Todos eles são impostos sobre consumo, né? Então temos a proposta que vem do PMDB, que é o IBS, né? E temos a proposta que vem do governo, que é o CBS, e elas só variam em número de impostos sobre consumo que eles consolidam e se tiram mais capacidade tributária dos estados e municípios ou não, como é o caso do governo, que deixa os estados e municípios fora dessa proposta. Muito bem. Então, neste contexto de ser um modelo IVA, ele será regressivo no mesma medida e talvez até mais do que o modelo atual. Significa que o consumo vai ser onerado de tal maneira a que os produtos sendo consumidos, os bens e os produtos bens e serviços a serem consumidos por todos os consumidores, será sobretaxado. O IVA, em média, ele é muito alto. Ele não é tão baixo quanto o modelo Sales Tax que existe nos Estados Unidos, cuja média é menos de 10%, né? Bate aí 7%, 8%. Em todos os modelos IVA, estamos falando aí de no mínimo 10%, talvez um ou dois países têm 10% de IVA, mas a maioria está batendo entre 20% e 30% de tributação. Então você imagina aí todos os bens e serviços sendo tributados em 20% a 30%, se isso é viável em todo o Brasil, de maneira uniforme. Então essa que é uma das grandes questões. Mas, enfim, então existem esses modelos IVA que estão sendo debatidos. E o que está acontecendo? Como eles são regressivos e não resolvem efetivamente essa questão de regressividade, o que significa regressividade? Significa que quem tem uma renda menor paga desproporcionalmente mais imposto do que quem tem uma renda maior. Então, imposto sobre consumo, mesmo que esse imposto seja muito baixo, ele é regressivo, porque quem tem menos continua ainda pagando mais proporcionalmente do que quem tem mais. A alíquota pode ser 1%, ela pode ser regressiva de qualquer maneira, né? Prevalece aqui o princípio matemático. Muito bem, então impostos regressivos, como o imposto sobre consumo, tem que ser, de certa maneira, diminuídos do nosso contexto tributário. Mas o que acontece nessa dinâmica de debate? A oposição e os ideólogos e os justiceiros sociais e todos aqueles que são da máquina pública, efetivamente da parte tributária da máquina pública, e também os partidos de oposição, entidades da sociedade, sindicatos, etc., etc., eles estão falando, muito bem, então já que estamos discutindo aqui um modelo de imposto que é altamente regressivo, então vamos aumentar e criar novos impostos e aumentar impostos para propriedade e renda. Então, já existem impostos sobre propriedade e renda, né, que é progressivo. Então, vamos fazer novos impostos aí e aumentar a carga tributária nestes dois outros itens. Para o quê? Para ter aquele equilíbrio social, equilíbrio de justiça social. Então, ou seja, temos um erro e estamos tentando corrigir com outro erro. Quais são esses novos impostos sobre propriedade e renda? São efetivamente 5 que eles estão propondo. Então, imposto sobre grande fortuna. Eu tentei pontuar aqui, mas vários países já fizeram
imposto sobre grandes fortunas e já saíram e já desistiram de criar e de continuar com o imposto sobre grande fortuna. Por quê? Porque as grandes fortunas, primeiro, elas se protegem juridicamente, eles têm uma série de entidades. Então, se você é um fiscal, vai custar muito caro você tentar efetivamente fazer um juízo de quanto é a grande fortuna aqui em questão, fazer uma valoração disso em função das estruturas legais que são criadas para proteger as grandes fortunas. Então é caro você ir contra todas essas incidências jurídicas para você poder dizer, olha, você tem R$1 bi. Na verdade, eles estão julgando aqui grande fortuna acima de R$5 milhões, tá? Você imagina. Então, nem US$1 milhão, né, praticamente. Então, ou seja, já está pegando aí boa parte da classe média. Mas, enfim, as reais grandes fortunas, essas são super bem protegidas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, os grandes, aqueles que detêm grande fortuna já têm outras cidadanias, já compraram outra cidadania, ou já se mudaram fisicamente ou até mesmo juridicamente para outro país, exatamente já vendo esse debate de criação de grande fortuna, e eles fogem. Os países hoje que têm alto número de milionários e bilionários são países que não oneram ou que dão espaço para as grandes fortunas poderem ali viver e serem cidadãos, etc., e não terem essa carga desproporcional em cima deles. E claro, é óbvio, vamos ver aqui, todos os países que têm milionários, ricos, milionários, bilionários, eles, de fato, têm um problema de tributar essa classe, exatamente por essa dinâmica, né, de proteção legal. Então, o que eles querem criar? É falar que é grande fortuna, mas efetivamente tributar a classe média. Porque a grande fortuna eles não vão pegar. Então a tributação não só vai ser baixa, mas vai ser incidida sobre uma classe média aí, pessoas que herdaram imóveis, ou pessoas que pouparam ao longo de vários anos, ou uma classe emergente que agora está começando a acumular algum recurso, obviamente que não nesse período de crise econômica dos últimos anos, mas enfim, temos aí um arco talvez mais longo, possa ter havido alguns novos ricos sendo criados aí nesse período. Então esses aí é que vão estar caindo dentro dessa observância aqui de grande fortuna. Então não é os bilionários que todos aí odeiam. Esses aí já são intocáveis. Então é pura demagogia essa questão de grande fortuna. E vai custar um absurdo e não vai tributar nada, e se pegar alguém vai pegar a classe média. Esse é um dos pontos. Segundo tributo que estão querendo criar, sobre dividendos. O tributo sobre dividendos, como todos os estudos mostram, e quando eles surgiram, eles também querem pegar aquelas pessoas que têm empresas e que, através dessas estruturas empresariais, eles se pagam antes de qualquer fisco, antes de qualquer fiscalização tributária. Então, neste contexto, até entendo aí um mecanismo interessante. Agora, o que efetivamente ocorre é que eles acabam tributando empresas com capital aberto, empresas que são públicas, que têm ação em bolsa. E o que acontece? Quem investe nesse tipo de ação, que paga dividendos, em sua vasta maioria, no mundo, claro, a questão do Brasil a gente não tem essa realidade, mas no mundo, as empresas que pagam dividendos são empresas que não estão usando aquele fluxo de caixa que poderia estar sendo usado internamente para algum grande projeto, então eles estão distribuindo para os acionistas. Então são empresas estáveis, são empresas que podem remunerar, são empresas que não crescem muito, não são muito dinâmicas, geralmente são utilidades públicas, grandes bancos, eles não têm esse dinamismo todo que outras empresas em outros setores podem ter, com inovações tecnológicas ou inovações de bens e produtos, etc. Essas empresas mais de utilidade pública têm um perfil extremamente estável e bom pagador de dividendos. E quem é o público majoritário que consome ações dessas empresas? São os aposentados. Porque a renda do aposentado ela já está, por lei, estagnada ou decrescente. Então eles buscam remuneração de fluxo de caixa, empresas de fluxo de caixa, né, que estão pagando e que vão melhorar o seu perfil de fluxo de caixa.
Essa que é a realidade. Então, é uma grande falácia falar que, olha, vamos aqui buscar para tentar pegar os dividendos que são pagos em empresas não públicas, entre grandes empresários. Vamos aí, então, aplicar aqui o imposto sobre dividendo que incide sobre todos. E esses todos, em maioria, vai ser os aposentados. Outra grande demagogia, sem nenhum estudo feito por esses justiceiros fiscais, eles simplesmente atiram porque o jargão pega, né? Eles querem pegar aí os grandes malvados, os bilionários, ricos, etc., mas acabam sempre acertando a classe média, poupadora, os aposentados. Essa que é a grande realidade nesses dois pontos. Temos mais, hein? Não para por aí. O mesmo raciocínio segue com relação ao IPVA. O IPVA já perdeu sua função. É um imposto que é incidido sobre um bem móvel, como automóveis, e ele deveria ser repassado para algo que seria, no mínimo, rastreável, que tem algum benefício ao uso do automóvel, como estradas de rodagem, rodovias, ou até mesmo, pode-se até dizer ferrovias, incluir ferrovias e portos aqui nesse quesito. Só que ele já perdeu essa vinculação, ele hoje é simplesmente mais um imposto que vai para dentro de uma conta fiscal do erário, e ali o administrador público usa da melhor maneira que ele quiser, ou da pior maneira que ele quiser, geralmente esse é o caso. Então não há uma vinculação do IPVA com estradas. Então, se houvesse essa vinculação, realmente de fato, eu acho que a maioria das estradas que vemos aqui, sobretudo no estado de São Paulo, outros estados, não teria pedágio, porque nós já pagamos o IPVA. Então, para onde está indo o IPVA? Não está indo para as estradas. Né? Certamente está indo para tapar algum buraco aí qualquer. E o IPVA é recorrente sobre um bem que deprecia, é um bem que perde valor ao longo dos anos. Então você imagine tributando outras bens móveis, por exemplo, um livro, um bem móvel, uma caneta é um bem móvel, um computador, uma mesa de escritório é um bem móvel. Mas o que eles querem fazer? Por justiça, eles querem agora tributar fazer o IPVA sobre barcos e helicópteros e jatinhos. Entendi, fica bonito na foto, etc. Agora, a verdade é que eles deveriam estar eliminando o IPVA de todo mundo. Essa que é a grande sacada. Eles nem falam em eliminar como sendo a maior justiça. Imposto zero para eles é uma grande justiça e seria exatamente o único imposto não regressivo que existe, é o imposto zero. Então, IPVA zero, eles nem cogitam. Eles só querem expandir para as aplicações do IPVA. Mais outro descalabro demagogo desse pessoal que não consegue ver dinheiro livre na mesa, né? Tem que pegar e botar o seu dedinho ali. Então, esse é outro componente. Temos mais. Há também um imposto que eles estão querendo fazer sobre altos salários. Então, pessoas que não definem exatamente bem qual é esse alto salário, mas obviamente que vai ser um salário que vai pegar com certeza a classe média, né, para dar volume e para dar sustentabilidade à proposta, né? E vão arguir aqui o salário alto, paga-se uma alíquota aí desproporcional. Aí muito bem, então eles querem criar isso como justiça. Não é porque eles têm uma aplicação já definida, não é que isso vai para a saúde, educação, ou vai melhorar a segurança nacional, ou ter um projeto aeroespacial, nada disso. É simplesmente para fazer o equilíbrio social, engenharia social na sua plenitude. Então vamos tirar de quem faz alto salário, porque ele efetivamente não tem mérito, não deveria estar fazendo alto salário, isso é injusto. Então, ele está onerando o mérito aqui, onerando quem trabalha bem, bons executivos que se prepararam, estudaram a vida inteira, são qualificados não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, ninguém é idiota. Se eles começam a criar um imposto muito alto para altos executivos aqui no Brasil, o que acontece? Não vai haver altos executivos no Brasil. Eles fogem do Brasil. Então, o talento empresarial, o talento de executivo, de altos cargos, esses aí somem, são os primeiros a ir embora, eles são extremamente fluidos,
né, com educação e consciência, assim que sair essa questão de pandemia, podemos viajar mais tranquilamente e gravitar entre mercados. Os mercados mais qualificados, eles vão buscar onde ele é melhor remunerado. Então, ninguém vai ficar ali pagando um imposto desproporcionalmente que o joga e que não valoriza tudo aquilo que ele tem para contribuir. Então, é mais uma falácia, é mais uma estratégia demagoga de ir atrás dos recursos da classe média. Outro item que é importante é a questão de herança, né? Imposto sobre herança. Então, vamos entender isso aqui. No Brasil, existe dois impostos sobre doações intravivos e o imposto da morte, né? Quando você morre também, você tem imposto ali para passar isso para os teus filhos. Muito bem. Então, esses dois impostos incidem na vasta maioria das transações, né? Qualquer doação pequena, mesada de filho, qualquer doação maior, isso é tributado. Então, ou seja, você já pagou todos os seus impostos, você acumulou poupança, isso virou um bem ou virou dinheiro, e agora você está transferindo para algum familiar, algum amigo ou familiar. Eles vão tributar isso. Existe uma bitributação. Por quê? Porque é uma doação intravivos, enfim, mais uma justificativa à la IPVA. Né? Ou seja, não há justificativa nenhuma para se tributar uma doação entre familiares. Nenhuma. Muito, porque já foi tributado. Se tem origem, então já foi tributado. Muito bem. Então, neste contexto, o que acontece? Essa é a dinâmica do Brasil. Eles querem aumentar isso, estão argumentando que no mundo, olha, imposto sobre herança em outros mundos é 10 vezes maior do que aqui no Brasil, etc, etc. É claro, bom, muito bem. Só que, por exemplo, agora que aconteceu com o Trump entrando, o que ele fez? Ele isentou uma faixa gigantesca de não pagar imposto sobre as doações que você faz para filhos ou em questão de morte. Então, literalmente, ele isentou mais de 80% da população, porque o volume de dinheiro que vai ser tributado, esse sim é de grandes fortunas, ao menos seria um valor extremamente alto. Hoje aqui no Brasil, estamos falando de 40, 50 milhões de dólares, e não de 5 milhões de reais, né, como é aqui. Estou falando de 40, 50 milhões de dólares. Então, efetivamente, o que aconteceu com essa mudança de não tributar essa grande faixa da maior parte da população norte-americana, todas essas empresas que foram constituídas fora dos Estados Unidos exatamente para evitar este imposto, agora voltaram com recursos de volta para os Estados Unidos. Então, houve eu diria que uma invasão de dólares de volta na economia norte-americana em função dessa desoneração. Então, o país acabou se beneficiando e criou uma liquidez muito grande dentro dos Estados Unidos, e disso, obviamente, que decorre uma série de outros projetos, né, uma série de outras iniciativas privadas, não só em todos os mercados. Eu estou falando, claro, obviamente, que antes dessa questão de pandemia. Então, essa que tem sido a dinâmica e um dos grandes contribuidores para a geração de pleno emprego nos Estados Unidos até o ano passado. Né? Estavam ali com desemprego em 3,5%, crescendo a 3%, 4%, que é um crescimento agressivo para uma economia líder como a dos Estados Unidos. Isso você só consegue com essas medidas que o governo Trump tem tomado. Então, ele achatou imposto de renda para pessoas físicas, efetivamente ele eliminou as altas alíquotas, abaixou as alíquotas para a pessoa física, abaixou as alíquotas para as pessoas jurídicas também, baixou os impostos em empresas e aumentou as isenções, ou seja, você até 30, 40 mil dólares, efetivamente, vamos dizer que pode variar por estado, mas efetivamente, ao menos do ponto de vista federal, você não paga imposto. Então, efetivamente, você está ali com uma faixa de alíquotas de imposto de renda muito mais achatadas. E aqui eles estão querendo criar cada vez mais progressivo. Então, eu não acho que a maioria dessas pessoas que propõem essas medidas, eles têm eles não fazem uma comparação completa, né, de todos os modelos que existem aí, da experiência dos Estados Unidos mais recente com Donald Trump, ficam propondo como aproveitam o fato de que as propostas que estão sendo feitas
na comissão tributária são regressivas, então eles estão propondo tudo isso que já era da agenda deles há muito tempo, né? Então, efetivamente, não é correto, porque esses outros países têm todo tipo, pode até ter alíquotas maiores nesses impostos que eu mencionei, existirem esses impostos e ter alíquotas até bem agressivas. Agora, eles têm outros tipos de flexibilidades que não estão no sistema tributário, né? Não tem leis trabalhistas, não tem previdência como a nossa, não tem essa obstrução ou essa estabilidade do funcionalismo público, como temos aqui, a força de sindicatos é muito menor. Então, temos uma série de outras dinâmicas que não estão aqui incorporadas junto ao modelo tributário. Então, só queria deixar isso claro aqui para vocês. Imagino que tenha sido um longo áudio aqui explicando, mas efetivamente vemos que o debate não está indo para um caminho que eu acho que vai ser produtivo se por acaso o presidente e o relator absorver um pouco dessas propostas aí que eu julgo um absurdo. Como alguns de vocês sabem, eu fiz uma proposta, efetivamente ela constrói o sistema americano aqui no Brasil, o sistema tributário norte-americano, que eu imagino que seja mais efetivo para o Brasil, mas ela ainda não está na mesma altura, não foi inserida no debate, porque eu só submeti a proposta no início desse ano. Talvez ela entre aí o debate de reforma tributária, mas eu digo que, baseado na dinâmica de debate dessa atual comissão, com essas propostas que estão sendo apresentadas, me preocupa o resultado. Eu gostaria que vocês também se preocupassem, porque eu vou precisar de apoio para contrapor esses itens e todas essas nuances que estão sendo discutidas. Saibam que é isso, tá? Podem haver algumas diferençazinhas ali, alguns detalhes, etc., mas efetivamente é isso. Estão negociando criar impostos regressivos e aí a oposição vem querendo equilibrar isso tudo, criando mais impostos aí que vai inviabilizar ainda mais cúmulo, geração de riqueza e a criação de oportunidades e também de novos negócios pela iniciativa privada. Meus amigos, muito obrigado.